Sejam todos bem-vindos à palestra Melhores Práticas de Segurança da Informação no Teletrabalho. Esta palestra será ministrada pelo senhor Celso Augusto Porto Falcão, consultor de soluções da empresa Trust Control. O senhor Celso Falcão, com 16 anos de experiência em área de TI e 6 anos dele na área de cibersegurança, atuou em grandes projetos, como as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 e em projetos também do TCU. Ele vem compartilhar com nossos colaboradores os desafios da segurança da informação nesse momento de pandemia que acontece em todo o mundo. Com a palavra, o nosso palestrante, o senhor Celso Falcão. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado, Darildo, pela introdução. Queria dizer que é uma honra, primeiro, poder falar com vocês, compartilhar um pouco de experiência na área de cibersegurança, e espero que vocês aproveitem essa palestra. Não quero que seja algo chato, nem demorado, e eu espero que vocês consigam absorver aí algumas dicas, algumas coisas que eu vou tentar aqui passar para vocês, tá bom? E agradeço a oportunidade, principalmente ao Darildo, por permitir a gente estar tendo esse bate-papo com vocês. E fiquem à vontade aí para fazer perguntas, questionamentos aí no YouTube. A gente vai estar respondendo na medida do possível durante a palestra. Vamos começar aqui. Aqui é a nossa agenda. A gente vai falar um pouco aqui do cenário, né, atual que a gente vem vivendo na área de cibersegurança, principalmente envolvendo ataques direcionados, utilizando muito os termos de Covid, de pandemia, os nossos desafios, né, porque antes a gente estava acostumado a trabalhar dentro da empresa, agora a gente está trabalhando fora, né, dentro de casa, fora da empresa. Isso traz alguns riscos. Eu falo um pouco das estratégias, tanto dos atacantes como do pessoal que trabalha na área de segurança, que o objetivo é proteger, né, colocar proteções, barreiras para impedir esses ataques, e como que a gente pode se defender, né, como nos defender dessa enxurrada de ataques que vem acontecendo. E no final, falar um pouco aqui umas dicas extras de informações, fontes de informações extras que a gente pode estar aí consumindo e que vai dar uma ajuda para abrir nossa mente na área de segurança. Aqui a apresentação, o Aldarildo já me apresentou, mas assim, quem quiser aí depois adicionar lá no LinkedIn, meu LinkedIn é Celso Falcão, e podem ficar à vontade, que às vezes eu posto alguns artigos lá, e a gente pode ter um contato aí depois mais próximo, beleza? Vamos lá, eu queria falar para vocês atualmente, né, do cenário aqui de guerra que a gente vem vivendo. Eu trouxe aqui algumas manchetes, né, alguns ataques aqui que vem acontecendo, principalmente com foco nos termos de coronavírus, termos de pandemia, tá? Então a gente tem aqui vários ataques, tanto no Brasil como fora, onde são utilizados esses termos. E o Brasil, a gente está vendo aqui, ó, tem uma manchete aqui bem no meio, que o Brasil é o top 5 em ataques de hackers usando o coronavírus. Então, assim, sempre que dá uma crise ou local, uma crise, no caso agora mundial, os atacantes, eles aproveitam, né, essas crises para lançar mão de ataques em massa, e às vezes ataques direcionados a empresas, e aí a gente acaba tendo que estar aplicando contramedidas, né, para impedir que eles sejam bem-sucedidos. E, principalmente, a gente precisa ter uma consciência, né, conscientização no uso das ferramentas, no uso dos recursos que são passados para a gente, ainda mais agora trabalhando no home office, né, no teletrabalho. Eu trouxe aqui um relatório, tem uma empresa que chama Verizon,
Todo ano ela emite vários relatórios de violações de segurança, roubo de informação, e esse aqui é bem recente, é um relatório com dados de até até o presente momento, desse ano, tá? Então, a gente consegue ver, ó, quem é que está por trás desses ataques. 70% são, ou seja, atacantes que estão fora da empresa, que têm inúmeras motivações para estarem fazendo esse tipo de ataque. 70% são atacantes externos. Quais as táticas foram utilizadas nesses casos? Eu destaquei aqui que 22% dessas táticas envolvem ataques sociais, né, que a gente chama de engenharia social. Eu vou falar um pouco mais para frente para vocês o que é isso. Se alguém já ouviu falar, ótimo. Mas, assim, tanto como, por exemplo, no coronavírus, na pandemia, utilizar esses termos já é considerado um ataque social, porque a gente está ali focando, né, na fragilidade das pessoas, todo mundo está preocupado com isso. Aí o atacante vai lá, manda um e-mail, clique aqui, acompanha a atualização dos números do Covid, um exemplo, né? A maioria das pessoas vai querer saber, vai acabar clicando, né? O que não deveria acontecer. E o que esses ataques têm em comum? A gente tem aqui que 86% desses ataques, dessas violações, foram financiadas, tiveram uma motivação financeira. Ou seja, o que isso quer dizer? É que o atacante, lá, o hacker malicioso, ele está recebendo dinheiro para isso. Ele não faz isso por hobby ou porque ele está com vontade. Então, geralmente, são pessoas que são financiadas para estarem fazendo esse tipo de ataque. E quando não, eles buscam um lucro, né, deles mesmos, por conta própria. 37% desses ataques ocorreram com o roubo ou o uso de credenciais, ou seja, 37% envolveram contas, né, usuário e senha, e para fazer autenticação em algum serviço, em algum alvo. Então, 37% envolve roubo ou utilização de credenciais, de senhas. E 22% envolve o chamado phishing, que é justamente o que eu falei sobre o e-mail, né, onde há essas campanhas de e-mail com links ou anexos para você clicar, baixar, executar. E essa é a forma mais comum que os atacantes utilizam hoje em dia para estar fazendo invasão, né? Para estar tendo acesso não autorizado às empresas, etc. E aqui embaixo a gente tem essa soma. Então, quase 60% dessas violações envolvem phishing ou roubo de credenciais. Então, é algo onde a gente tem que se preocupar muito, né, em como manter seguro nossos credenciais, nossas senhas, e evitar cair nesses golpes de phishing, que é geralmente enviado por e-mail ou SMS, etc. Então, diante disso, a gente está num cenário de guerra, tá? Que é a chamada cyber war, onde as guerras hoje em dia não são mais aqui com arco e flecha, não são mais com espada, escudo, é justamente uma guerra cibernética, onde os atacantes estão super preparados e a gente, né, como usuários, às vezes não estamos tão preparados, não estamos no mesmo nível, né, desses caras. Então, é de suma importância a gente estar inteirado do assunto, entender como que funciona, para a gente poder combater esse tipo de ameaça na nossa vida, tanto na empresa como em casa. E aqui eu fiz uma alusão, né, uma correlação, justamente falando de guerra. Na época lá, medieval, como que funcionava essas guerras, né? Geralmente as pessoas estavam lá dentro de um castelo, e esse castelo é altamente preparado, né? A gente pode ver que ele tem um fosso, é uma primeira camada já de segurança. A parte mais externa do castelo, a gente tem um fosso profundo, cheio de animais, jacaré, bicho, cobra. E ele é uma primeira camada de proteção que o castelo implementava, né, nessa época. Depois do fosso, a gente tem a ponte, ou seja, essa ponte aqui só vai baixar na hora que tiver alguém entrando ou saindo do castelo. E depois da ponte, a gente tem um portão com guardas,
ou seja, fazendo o controle de acesso ali de quem entra e de quem sai. Adicionalmente, temos aqui muros altos, né, que fazem a proteção desse perímetro aí do castelo. Tem muros internos, né, depois que a pessoa adentra a primeira porta, ela ainda tem outras portas dentro do castelo, outros muros. Temos as torres de observação, ou seja, resumindo, é uma fortaleza, né, foi feita para a proteção das pessoas que estão dentro dela, tá? E isso a gente pode utilizar como uma correlação no nosso mundo corporativo, né? A gente estava acostumado a estar dentro da empresa, onde a empresa faz diversos investimentos em tecnologia, diversos investimentos em soluções mais avançadas possíveis, né? Isso é um custo elevadíssimo para a empresa, para fazer a proteção dos usuários que estão lá dentro. Só que qual é a diferença hoje? A gente não está mais lá dentro, a gente está fora da empresa. E aí a gente está fora desse castelo. Como que a gente vai se proteger, né, de uma guerra, a gente fora do castelo? A gente tem que estar treinado, a gente tem que ter as armas adequadas. Senão, a gente vira presa muito fácil. E aí eu queria falar para vocês aqui um pouco das estratégias, né? Eu prometo que eu não... Oi. Só interrompendo um pouquinho a tua apresentação para fazer uma perguntinha da Milena. A Milena Moreira de Góes, ela pergunta assim: como preparar melhor o seu computador pessoal para garantir segurança no seu home office? Isso, boa pergunta. Mais à frente na apresentação eu vou dar algumas dicas, tá? A minha intenção não é fazer uma receita de bolo, a minha intenção aqui é conscientizar vocês das ameaças que existem e dos desafios, tá? Mas eu vou falar um pouco do computador pessoal mais à frente. Pode ficar tranquila. É Milena, né? Isso, a Milena. Tá bom. Mais à frente eu vou responder a pergunta dela. Vamos lá. Eu queria falar um pouco dessas estratégias, tá, para vocês. Tanto da parte da proteção, que no caso, né, somos nós, os usuários bem intencionados, o pessoal da equipe de TI da empresa, e falar o contraponto disso, que são as estratégias dos atacantes, dos hackers, no caso, tá? Então, para a segurança da informação, a base da segurança é uma tríade, é a CIA, aliás, é CID, né? CIA em inglês, em português é CID, que tudo em segurança da informação é baseado em confidencialidade, integridade e disponibilidade, tá? Então, eu tenho uma informação, eu tenho um dado que está armazenado na minha empresa ou no meu computador, sei lá, onde ele estiver, eu tenho que estar preocupado com a confidencialidade desses dados, ou seja, somente quem tem acesso é que deve conseguir acessar esses dados, quem tem permissão, né? Apenas a pessoa que necessita ter acesso àquela informação é que deve ter acesso a esses dados. Eu não posso deixar um dado exposto para todo mundo ver, não pode, isso aqui vai de contra a primeira regra aqui da nossa tríade, que é a confidencialidade. Então, eu tenho que estar preocupado com a confidencialidade dos dados. Após isso, eu preciso me preocupar com a integridade, tá? Então, esse dado está lá armazenado num file server, no servidor de arquivos, por exemplo, eu tenho que garantir que ele não vai ser alterado indevidamente. Só quem vai alterar é quem tem a permissão para alterar. Então, eu tenho que colocar controles, implementar medidas de segurança para impedir que esse dado seja alterado indevidamente. O outro ponto é a disponibilidade. Não adianta nada ter um dado lá confidencial, só acessa quem pode, ninguém altera ele sem permissão, se na hora que eu preciso acessar ele não está disponível. Não adianta nada. Então, essa tríade é a que move, né, são as bases da segurança da informação. Então, tenho que estar sempre preocupado com esses 3 pontos, tá? E aí, o que acontece? A gente tem inúmeras formas de, vamos dizer, receita de bolo, né, que a gente chama de framework de mercado de segurança da informação, onde são geralmente institutos, né, independentes que desenvolvem regras, procedimentos e melhores práticas que as empresas podem adotar para implementar esses controles dentro de casa. Tá? Então, eu peguei como exemplo que é a ISO 27001, que ISO, né, todo mundo conhece,
padrão aí de qualidade, né, de vários e vários segmentos. Então, também tem a ISO para segurança da informação. Então, essa família 27000, tá? No caso, a 27001 vai trazer para a gente medidas de proteção que a gente pode adotar. Então, ele divide aqui em 3 fases, né? Medidas físicas, medidas técnicas e medidas organizacionais. Então, a física, a gente, né, a maioria das pessoas conhece, a gente tem isso em casa, tem em todo lugar, câmera de segurança, catracas, né, de controle de entrada e saída de pessoas, fechaduras, pode ser eletrônico ou não. O crachá é uma medida física, porque você tem que estar identificando as pessoas que estão dentro da empresa. Se tiver alguém sem crachá dentro da empresa, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa, um engenheiro social, um atacante, um hacker, que pode estar interessado em algo lá na sua empresa. Então, o crachá também é uma medida de segurança física. Salas, cofre, né, onde eu vou armazenar meus dados, eu preciso garantir a segurança física desses dados também. Armários, onde eu posso guardar fitas de backup, por exemplo, eles têm que ser seguros contra incêndio, inundações, etc. Tem uma série de requisitos, tá? No breaks, o hard wipe, que é na hora que eu vou me desfazer de um computador ou de um HD, eu preciso quebrar esse disco, eu preciso quebrar essas informações fisicamente, porque mesmo eu deletando, é possível recuperar, tá? Então, é uma boa prática também essa questão de quebrar mesmo o dispositivo, se ele contiver informações sensíveis, né? Ou se um dia ele já conteve. Depois a gente tem aqui as medidas técnicas, que aí a gente vai falar realmente de tecnologia, de software. A gente pode ter a adoção de criptografia, permissões, né? Quem que vai acessar, quem não vai. A criptografia você embaralha, né, as informações, e só quem tem acesso é que vai conseguir desembaralhar, a grosso modo é isso. Tokens de acesso, onde posso fazer o MFA, que é o Multifactor Authentication, onde em vez de eu usar só meu usuário e senha, eu preciso ter um outro dispositivo que vai me gerar uma outra senha. Então, se eu perder essa senha, eu só consigo, o atacante, alguém que achou essa senha, só consegue utilizá-la se tiver o token, geralmente é um aplicativo de celular, eu também tenho aqueles tokens físicos, então ela não vai ter uso, se eu perder minha senha, ela não vai ter uso para terceiros que não tenham esse token. E aí a gente fala também de backup, óbvio que todo mundo tem que ter backup, né? Inclusive em casa. Aí entra antivírus, anti-spam, que o antivírus vai fazer a proteção contra os malwares na nossa máquina, tanto máquinas pessoais como máquinas corporativas. Anti-spam, muito, muito importante hoje em dia, né? Porque, como eu falei, os phishings vêm por e-mail, e aí se eu não tenho uma ferramenta que faz essa filtragem, eu vou acabar recebendo muitos phishings, muitos e-mails indevidos. A gente tem o firewall, que faz a proteção de perímetro, o nosso fosso, nossa parede, né? Nosso parede de ferro, de fogo, aliás. Temos soluções para DLP, soluções que vão impedir que os dados sejam vazados da empresa por terceiros, por pessoas que não têm autorização. E temos gestão de vulnerabilidades, ou seja, ferramentas que vão nos ajudar a identificar quais são as vulnerabilidades técnicas, né, em relação a softwares que estão instalados dentro da empresa. Isso é uma série de medidas técnicas. Aí depois a gente tem as medidas organizacionais, que são, a grosso modo, políticas, procedimentos, tá? Então, tem a primeira, que é mais importante, é a PSI, que é a Política de Segurança da Informação, certo? Onde a empresa vai definir quais são os requisitos, como que ela vai atuar na área de segurança da informação, o que é proibido, o que é permitido dentro da empresa. Temos o SGSI, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação, onde a empresa vai fazer todo o controle, vai dizer quem é o responsável pelo quê, tá? Vai ter toda a hierarquia, quais são os papéis de cada um com relação à segurança da informação.
Não menos importante, a gente tem o Business Continuity Plan, que é o plano de continuidade de negócios, onde eu vou identificar dentro da minha empresa quais são as áreas-chave, onde está o meu negócio. Imagina uma empresa que vende e-commerce. Se o site dela cair, como que ela vai vender? Ela tem que ter um plano B de como ela vai vender se ela não tiver com o sistema dela no ar, tá? E temos o Disaster Recovery Plan, que é num momento de problema, um momento de catástrofe, onde acaba tudo, a empresa cai um avião em cima da empresa, como eu vou fazer para retornar ao ponto inicial? Então, tudo isso tem que estar planejado antes, não adianta eu querer fazer na hora que acontece o problema, que eu não vou sair do outro lado. E aí a gente tem também a gestão de mudanças, né? Cada alteração que eu for fazer, como que eu vou tratar isso, etc. Então, assim, esse é um exemplo de um framework, que é a ISO 27001, para tratar as questões de segurança da informação dentro de uma empresa, dentro de uma organização, um conglomerado, o que for. A gente precisa estar preocupado em como vai tratar isso. Do outro lado, a gente tem os atacantes, né, que são as nossas ameaças, os hackers aí maliciosos. Então, eles vão contra todo esse nosso pensamento de proteção, eles vão contra. Então, contra a confidencialidade, ele não quer saber de confidencialidade, ele quer divulgar. Ele ataca uma empresa para divulgar dados, ou roubar os dados, ou seja, confidencialidade não existe com ele. Integridade, ele não quer saber de integridade, ele quer alterar dados, tá? Então, um dos objetivos do atacante, quando ele entra numa empresa, é atacar e alterar, destruir, criptografar dados e depois cobrar pelo resgate. Então, a gente está cansado de ver aí notícias com relação a isso. E, em vez de disponibilidade, a negação de serviço, né, em DOS, né, Denial of Service, onde o atacante, pura e simplesmente, ele quer derrubar um serviço, derrubar um site, derrubar um sistema, só pelo fato de tirar o sistema, aquele alvo do ar, tá? E aí, foi mapeado por uma empresa independente qual é a forma que os atacantes utilizam, como que está acontecendo hoje a maioria dos ataques. Então, sempre, né, quando ocorre um ataque numa empresa, é importante saber como foi que aquele ataque aconteceu, né, por onde o atacante entrou, por onde o hacker invadiu, como que ele fez, para a gente conseguir mapear isso e fazer contramedidas. Então, existe hoje não é um framework, tá? São passos, né? Passo a passo de como os atacantes utilizam hoje, que é chamada Cyber Kill Chain, né? A cadeia aí de um ataque, né, cibernético. Então, o que eles fazem a princípio? Primeiro, o atacante vai fazer o reconhecimento do alvo, né? Se ele quer atacar uma empresa, ele não vai chegar diretamente e tentar invadir a empresa, não. Primeiro, ele vai levantar informações sobre aquele alvo, vai pesquisar sobre os colaboradores, né? Ele pode entrar lá no LinkedIn de alguém lá da empresa e começar a descobrir informação. A gente que trabalha na área de TI, às vezes coloca lá que está trabalhando em empresa X com tais e tais e tais ferramentas. Então, isso já é insumo para um atacante saber o que a empresa usa de ferramenta dentro dela para proteção, né, de segurança. Então, são informações que o atacante vai levantando sobre o alvo. E após isso, ele começa para a fase de armação, onde ele vai definir quais as ferramentas ele vai utilizar para isso. Tá? Então, ele pode utilizar ferramentas gratuitas na internet, ele pode desenvolver as próprias ferramentas dele, ele pode comprar ferramentas, ou seja, tem inúmeras possibilidades. E não precisa, muitas vezes a gente acha que o atacante tem que ser aquele nerdzão que estudou no porão de casa durante 15 anos, desde os 5, o cara super inteligente, que conhece de programação para fazer um ataque. Não é assim, né? Existem ferramentas gratuitas na internet que uma pessoa entusiasta pode muito bem utilizar para fazer um ataque.
E se a gente não tiver preparado, não tiver com as melhores práticas, esse ataque provavelmente vai ser bem sucedido. Tá? Então, a terceira fase aqui, a gente tem entrega, exploração e instalação, onde o atacante vai pegar essa ferramenta que ele definiu e vai enviar, né? Vai enviar para o alvo dele. Geralmente, de novo, através de phishing, tá? Pelo e-mail, geralmente, que é o mais comum hoje em dia. E aí ele tenta manter o acesso a esse computador, né? Quando eu mando um phishing, eu sou usuário, eu estou no meu computador, eu abro aquele link que eu não deveria, e aí o atacante naquele momento ele já pode ter o controle total sobre a minha máquina. Tá? Então é muito importante a gente estar preocupado com isso, nesses links de e-mail, nesses phishing, tá? Porque é incrivelmente simples, como um clique pode comprometer toda uma empresa. Depois a gente vem com a fase de comando e controle, onde depois desse clique, né, se for no caso um arquivo, ou se for uma linha de comando, dependendo do que o atacante enviou, ele já pode ter o controle dessa máquina. E aí ele vai começar atrás dos objetivos dele, que é roubar informação, ou criptografar dados, ou apenas destruir esses dados, ou o que for. E aí tem um problema, que no momento que isso acontece, geralmente o atacante ele não informa, ele não quer ser descoberto. Então, assim, existem estudos que geralmente quando um atacante consegue invadir uma empresa, ele fica lá passando desapercebido por mais de 100 dias. Então, a média é mais de 100 dias até a empresa descobrir que foi atacada ou que tem um invasor dentro da rede da empresa. É bem difícil descobrir se você não tiver ferramentas adequadas para isso. E aí eu vou falar um pouco aqui desses ataques que eu falei, né, de engenharia social e phishing, tá? O que é engenharia social? É o que a gente está bem acostumado a ver no Brasil, os golpes, né? Geralmente também o pessoal gosta de atacar muito os idosos, aposentados, né? O cara acabou de receber lá a aposentadoria dele, vem um cara, manda um e-mail, manda um SMS, prometendo mundos e fundos, né, empréstimos, acontece muito. E qual é o objetivo disso? É conseguir informações privilegiadas, informações confidenciais, né, através da persuasão. Ou seja, eu tento convencer a pessoa a me dar informações, tá? Um exemplo disso eu ligo para alguém lá da empresa me passando por outra pessoa, um chefe, um gerente, etc., pedindo para ele me liberar os códigos lá do sistema X. E aí, se eu não estiver preparado para questionar esse tipo de solicitação, possivelmente eu vou acabar dando essas informações, né? Então, existe uma siglazinha que é o POC, né? Por quê, o que e como, que ajuda a gente a questionar esse tipo de solicitação, né? Eu quero tal coisa, mas por quê? Aí o cara começa a ter que pensar muito. Aí tá, mas o que? Onde é que tá isso? E pra quê? O que você vai fazer com isso? Então você já começa a perguntar e aí você começa a poder já como é que se fala? Poder desconfiar que aquilo não é uma solicitação legítima, né? Então, em engenharia social existem inúmeros casos. Aí tem caso do cara que se passou pelo do filho do dono da Gol, ele viajava de graça, entrava em festas, isso tudo é coisa de engenharia social. Tá? E quando ela é aplicada na área de tecnologia, na área de segurança, aí vira um mundo e fica muito mais difícil de ser parado, de ser detectado, se a gente não tem uma consciência disso. Tá? Aí a gente vem aqui para o phishing. Imagina o cara que é engenheiro social e aí começa a enviar phishing. E aí então ele mescla os dois mundos aí já e começa a ter sucesso nesses ataques. Então o phishing é a mesma coisa, são tentativas de adquirir dados pessoais, como senhas, cartão de crédito, e aí geralmente via e-mail ou SMS, tá? E aí dentro do phishing a gente tem outras vertentes, né? Outros detalhamentos. Então a gente tem o spear phishing, que é quando eu mando um phishing, em vez de mandar um spam para 1000 pessoas, não, eu mando
focado, direcionado para alguém. Geralmente é quando eu estou tentando invadir uma empresa, tá? Aí a gente tem o phishing também, que é a mesma coisa, o phishing, só que via ligação telefônica, como eu falei ainda agora. Então, é mais uma modalidade aí de pesca, né? O phishing vem do inglês que é pescar. Então, eu vou tentando pescar. Quem morder a isca, eu pego. Aí a gente tem o baiting, que é via pendrive ou CD. Como que é isso? O atacante pode criar um pendrive malicioso e você olha um pendrive normal. E aí ele chega, joga lá perto da empresa, sei lá, joga no estacionamento da empresa. E se eu acho aquele pendrive ou aquele CD lá no chão e vou esperto na minha máquina, já era. É o mesmo que eu ter clicado num link do phishing, tá? Porque ele se auto-executa e aí ele começa a fazer as instruções que o atacante programou previamente, tá? Então é a mesma coisa. Nunca faça isso. Nunca bote um pendrive que achou na rua no seu computador. A gente tem a outra forma que é o blackmailing, tá? É chantagem, eu posso ligar para a pessoa, mandar um e-mail, dizer que eu tenho dados dela, etc. Se ela não me fornecer tal informação, eu vou divulgar, etc. Né? Chantagem. A gente tem o scareware, que é quando eu finjo, né? Eu digo que eu infectei a máquina da pessoa, criptografei todos os dados dela, e aí, na verdade, não. Eu consegui acesso a 2 dados, criptografei 2 dados, e aí a pessoa se desespera também, e acaba acreditando e pagando o resgate, né, de um falso sequestro de dados. A gente tem o shoulder surfing, que é literalmente olhar por cima do ombro. Imagina, eu estou lá digitando minha senha no celular ou no computador, e tem alguém espiando aqui por cima do ombro e vendo quais as teclas que eu estou digitando. Tá? Então isso aí é um problema também. Né? Existem proteções de tela que você coloca na tela e somente você, se você estiver olhando de frente para a tela, você consegue enxergar. Quem tiver um pouquinho de lado, sim, já não consegue enxergar. Tá? Isso aí existe, é bem simples de ser implementado também. E aí, por último, a gente tem o tailgating, que é justamente pegar carona, né, e ir atrás de alguém, na hora que ela está entrando numa porta ou passando numa catraca, e aí eu chego lá, olha, eu esqueci meu crachá, libera aqui para mim, ou então eu vou atrás mesmo e pego essa carona. Então eu estou fazendo um ataque ali, e geralmente as pessoas, né, até deixam, tá bom, vou passar aqui meu crachá para você entrar. Né, isso aí não deveria acontecer. E a gente sabendo, né, dessas formas de ataque, a gente fica mais ligado agora. E aí eu queria só passar aqui rápido como que funcionam esses ataques aqui, que pode parecer algo, né, de outro mundo, mas não, é bem simples. Ó. O atacante vai lá, envia um e-mail, né, vamos dizer, o cara lá do RH, o usuário do RH. E aí o usuário do RH deu um clique lá, clicou no link. Clique aqui, pague seu boleto do Itaú, está devendo, ou do Bradesco, né? Aí você vai lá e clica, já era. Ele conseguiu acesso à sua máquina. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um scan, vai procurar o que tem nessa rede, vai identificar os usuários que tem na rede, vai procurar quais são as máquinas que tem nessa rede. E aí o próximo passo dele é se movimentar dentro da rede. Ele conseguiu acesso a uma máquina de um usuário comum, que não tem acesso a nada, vamos dizer assim, e aí a partir dessa máquina ele começa a ir fazendo algo que a gente chama que é a movimentação lateral, e depois ele vai fazer a escalação de privilégios, ou seja, ele vai roubar as senhas, as contas que tem dentro dessa máquina, tá? Que isso aí é natural, é assim mesmo, a gente tem senha dentro da máquina, elas não estão lá escritas, né? Se eu clicar eu vou ver, não, elas estão criptografadas, mas se eu tiver acesso à máquina e essa máquina tiver vulnerabilidades, não tiver o sistema operacional atualizado, por exemplo, é bem possível, bem factível eu conseguir extrair essas informações, essas credenciais e utilizá-las em outras máquinas. E aí eu vou me movimentando até chegar meu alvo, que geralmente é um servidor de arquivos, onde tem todos os arquivos da empresa, ou um banco de dados, onde tem todas as informações da empresa. Então, é assim que funciona o ataque típico hoje em dia, tá?
E aí eu queria mostrar aqui alguns exemplos do que eu falei do que é phishing, tá? Então a gente tem o phishing via SMS, esse escuro aqui dos dois lados, ó, são todos meus, tá? Eu recebo isso aí direto. Pague aqui sua conta da Vivo, está atrasado, eu nem tenho um celular da Vivo. Como é que eu vou pagar uma conta da Vivo? Desculpa, gente, tomando uma água aqui. Então, eu nem tenho um celular da Vivo. Aí que é Antônio, não sei o que. Meu nome não é Antônio. Clique aqui, aí tem uma URL aqui, um link todo maluco para eu clicar. Jamais, né? Jamais vou clicar nisso. Aí eu tenho um outro aqui, ó, que mandou realmente, botou meu celular e tal, aí falou que eu tô devendo o quê? Banco do Brasil. Eu nem tenho conta no Banco do Brasil. Por que eu vou clicar nesse link? Que nem é para o banco, é vocêaplicativo.com. Jamais, né? Jamais clique nessas coisas. Aí no meio aqui eu tenho um e-mail dos Correios, né? Supostamente os Correios me enviando uma notificação que meu objeto chegou, tá? Às vezes eu nem sei, às vezes eu compro coisa na internet e nem lembro que eu comprei. Mas, assim, não tem por que eu clicar nisso, tá? O correio não é tão bom assim que vai ficar me avisando que meu objeto chegou, tá? E outra, eu posso colocar o link, aliás, colocar o mouse em cima desses links, tá? E aí aqui embaixo, nesse cantinho aqui preto, ele vai me dizer qual é o endereço. Não é para clicar, tá? É colocar o mouse em cima, sem clicar. No momento que eu faço isso, aqui embaixo da tela aparece o endereço. Então, se é um e-mail supostamente dos Correios, por que não está o endereço dos Correios aqui embaixo? Está outra coisa, storage.google. Não sei o que. Não tem nada a ver, ou seja, nunca clique nessas coisas. Tá? Então, uma forma de você ver, identificar é essa, colocando o mouse ali em cima e vendo. Mas não faz sentido, mesmo que fosse para o Correios, eu jamais ia clicar nisso. Outro exemplo é aqui, ó, a gente tem um outro phishing para seguro-saúde. Aí aqui já estão usando uma outra forma que é do WhatsApp, né? Então, teoricamente, se eu clicasse aqui no WhatsApp, nesse link, nesse ícone do WhatsApp, eu seria direcionado para um chat no WhatsApp, para falar com eles aqui do seguro-saúde. Mas a mesma coisa, se eu colocar o mouse em cima, ele vai me mostrar que é outro endereço, damassa.camisa. Não tem nada a ver com seguro saúde, tá? Então, possivelmente, se eu clico aqui, eu vou ter minha máquina sob o controle, tá? Eles vão tomar o controle da minha máquina e aí vão fazer o que quiser, vão ver o que eu digitei, vão ver meus dados de cartão de crédito, vão ver meus dados pessoais, vão fazer o que eles quiserem. Outro exemplo, Netflix. Tá mandando aqui eu atualizar as minhas informações de cobrança do Netflix, tá? Eu nem tenho mais Netflix, eu cancelei Netflix, eu estou usando o Amazon agora, e eles querem que eu atualize minhas informações aqui de pagamento, tá? Mas óbvio que não é. E aqui a gente consegue ver também, ó, aqui no endereço do remetente, ele mandou aqui pra gente, ó, service@netflix.com, tá? Só que isso é só um mascaramento. Do lado, muito fácil, do lado já tem o endereço correto, que não tem nada a ver com Netflix também. Então, não clique. Então é o seguinte, esse tipo de ataque aqui é o seguinte, onde está esse quadradinho verde, é uma senha minha, tá? Então o atacante falou aqui pra mim, ó, eu sei que é sua senha. Eu invadi sua máquina, eu peguei todas as suas fotos, seus vídeos, eu sei que você anda tendo uns acessos aí meio duvidosos, ele colocou isso aqui. Então é o seguinte, se você não me pagar $1.900 via aqui Bitcoin, eu vou divulgar todos esses dados para sua lista de contatos, vou divulgar para todo mundo o que você anda fazendo aí na internet. Ele falou isso para mim. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, essa senha aqui já foi minha, eu já usei essa senha alguma vez, tá? Hoje em dia eu não uso mais. Mas a senha que ele colocou aqui, realmente, eu usava essa senha. Então, o que vai me levar a crer que realmente ele está falando a verdade, né? Ele invadiu minha máquina e está
tem minha senha, por isso ele invadiu minha máquina. E aí é o seguinte, existe esse site aqui, né, que chama Have I Been Pwned? Eu fui invadido, né, em inglês. Na verdade, esse pound é uma gíria, tá? Mas quer dizer isso. E onde eu consigo colocar, por exemplo, aqui meu usuário, né, de e-mail e descobrir se esse usuário de e-mail, se essa senha já foi vazada algum dia em algum lugar, né? Então, como exemplo, eu dei o LinkedIn, que o LinkedIn já foi invadido, e aí o LinkedIn teve essa base de usuários vazados, o usuário, senha, nome, etc. Foi vazado. Então, quando o hacker faz isso, ele divulga essa base de dados, e aí qualquer pessoa pode achar essa base e baixar essa base. Então, eu vou ter um banco de dados com login e senha de milhões de pessoas. E aí eu posso muito bem criar um e-mail desse, dizer que eu invadi a máquina da pessoa, mandar o e-mail para ela com a senha ainda, né, uma senha que ela já usou na vida, e ela pode ser que até ela ainda use, e ficar cobrando aqui um falso resgate, no caso de $1.900, tá? Então, assim, esse site é bem importante a gente conhecer, para num caso desses, onde o cara está falando aqui que ele me invadiu e ele tem a minha senha, eu posso verificar se essa senha já foi vazada, né? Se esse usuário já foi vazado alguma vez. E então, aqui nesse caso, eu não fiz nada. Eu identifiquei que ele tá blefando, né? Ele não invadiu minha máquina coisa nenhuma. E então, simplesmente a gente ignora isso aqui, a gente não faz nada, tá? Nunca pague esses resgates aqui, tá? Mesmo que ele tenha te invadido e tenha roubado tua máquina, não é interessante pagar, porque aí você vai estar financiando, né, essas práticas, tá? Então, fica aqui a dica para o Have I Been Pwned, onde a gente consegue ver se o nosso usuário e senha já foi vazado aí alguma vez na internet, tá? E aqui a gente, falando das dicas, tá? Como a Milena perguntou, como que faz, né, para proteger a máquina, etc. Então, assim, existem milhões de dicas, milhões de melhores práticas, mas aqui eu coloquei as principais focado nessa questão da segurança de senhas e phishing, tá? Então, a primeira e mais importante é manter o Windows sempre atualizado. Ou seja, se eu não tenho meu Windows atualizado, ou eu uso um Windows 7, um Windows XP, que nem tem atualização mais, eu vou estar muito mais vulnerável a esses ataques de roubo de senha, por exemplo. Porque com ferramentas aí grátis, ferramentas free, é muito simples eu conseguir fazer esse download dessas informações se o meu Windows está com falha, está com vulnerabilidade. Então, se ele está atualizado, é muito mais difícil um atacante conseguir esse tipo de acesso, porque não tem vulnerabilidades conhecidas ainda. Então, sempre manter ele atualizado, tá? A outra dica é não compartilhar o computador corporativo com pessoas de casa, com pessoas desconhecidas, né? Ou utilizar o computador pessoal, onde muita gente utiliza esse mesmo computador para manipular informações do trabalho, ou para entrar na rede remota do trabalho, né, via VPN. Não é legal, porque a gente vai estar provavelmente trazendo vulnerabilidades para dentro da rede da empresa, tá? E aí aumentando o risco, aumentando a probabilidade de acontecer um vazamento de senha, um roubo de credencial ou um roubo de informação da empresa. Outra, não utilizar o e-mail corporativo para cadastro em listas de e-mail, ou sites, né? Eu vou lá me cadastrar na Netshoes, aí eu coloco o meu e-mail do trabalho e às vezes eu coloco até a senha que eu uso para o e-mail do trabalho. Então, se alguém ataca a Netshoes, o cara consegue acesso à minha conta corporativa e minha senha, tá? Então, a gente não pode facilitar as coisas pessoais, né, acessos a sites de compras, etc. A gente tem que utilizar nosso e-mail pessoal, tá? E outra, sempre que possível, habilitar o duplo fator de autenticação, tá? Então, se eu tenho o e-mail do Hotmail, o e-mail do Gmail, ele já te dá essa possibilidade. Em vez de eu colocar meu usuário e senha somente para logar nesse e-mail,
ele vai me pedir um segundo fator, que é eu vou instalar no meu smartphone um aplicativo, né, onde ele vai gerar uma senha para mim. Então, eu coloco usuário e senha e ainda tenho que dar um OK lá no meu celular. Então, se alguém pegar minha senha, roubar minha senha, meu usuário, e ele não tiver meu celular, ele não vai conseguir acessar meu e-mail, tá? Então, sempre habilitar, sempre que tiver essa oportunidade, sempre que o serviço que você utiliza te der essa opção de duplo fator de autenticação, sempre habilite. E a última é não usar a mesma senha para tudo, tá? Então, cada site que eu me cadastrar, cada site de compra, ou o que for, eu tenho que usar uma senha diferente. Ah, Celso, como é que eu vou controlar uma senha para cada coisa? Eu não sei nem a minha, quanto mais 300. Tem um estudo aí que para cada pessoa, ela geralmente tem 100 logins, tá? 100 logins em diversos sites. Aí tem uma dica aqui, que é utilizar esse cara, ó. É uma aplicação que é free, que chama LastPass, onde eu consigo cadastrar todos os sites que eu tenho acesso e ele gera para mim uma senha nova, aliás, uma senha segura, né, uma senha difícil, forte. Ele mesmo gera, ele mesmo armazena. Então, ele fica integrado aqui no meu navegador. Então, quando eu vou acessar lá o site do Hotmail, eu nem preciso colocar minha senha. Aliás, eu nem sei mais qual é a minha senha, porque é o gerenciador aqui, o LastPass, que faz esse gerenciamento para mim. Então, assim, é importante eu ter uma senha para cada coisa, nunca a mesma senha para tudo, né? Porque uma vez que essa minha senha seja vazada, seja comprometida, então ela vai ser comprometida em todos os sistemas de uma vez só. Então, isso não é legal. E aqui, pessoal, a gente já está chegando no fim, aí eu queria deixar só aqui umas dicas, tá? Para quem quiser aprender mais sobre engenharia social, sobre essas técnicas aí, né, de hackers, etc., o que tem por trás desse mundo. Eu deixei aqui, ó, um livro, tá, que é do Kevin Mitnick. Ele é considerado o maior engenheiro social da história, né? Ele cometia crimes aí de invasão a empresas, etc. Hoje ele trabalha para a CIA, tá? Para a CIA americana. Qual o antivírus que protege melhor contra ataques de hackers? Do Flávio Gonçalves, a pergunta. Tá. A pergunta do Flávio é qual o antivírus que protege melhor contra ataques de hackers, tá? Então, isso. Respondendo, a gente tem aí várias e várias alternativas, né, de antivírus, etc. Praticamente todos, né, todos não, mas a maioria são antivírus que são baseados em conhecimento, ou seja, eles protegem apenas contra vírus, ameaças que já são conhecidas, tá? Então, imagina que um atacante vem, cria algo novo, um vírus novo, e joga aqui na minha máquina. Se eu tiver um antivírus assim, que é baseado em que a gente chama de vacina, né? Assinatura, vacina. Se eu tiver um antivírus assim, não vai adiantar nada, porque é uma ameaça nova. Então, eu vou ser infectado. Meu antivírus não conhece essa ameaça. Isso é uma abordagem, né? A mais tradicional. Então, assim, respondendo, existe uma outra abordagem, que é um antivírus baseado em inteligência artificial. Ele não é baseado em assinatura, tá? Então, ele não precisa ter uma vacina para aquele vírus. Ele faz uma análise preditiva, que a gente chama. Ele analisa o arquivo, né, o binário, né, o executável do vírus, e ele analisa as características desse binário. Se essas características apontam para algo malicioso, ele já bloqueia. Então, ele não precisa saber, não precisa ter a vacina para aquele vírus, tá? Ele trabalha em cima das características. Então, essa abordagem é muito melhor, porque se eu for um paciente zero, né, como a gente chama, eu vou ser infectado, o meu amigo do lado vai ser infectado, todo mundo vai ser infectado até que seja criada uma vacina. Então, assim, qual é o melhor antivírus? O melhor antivírus é esse, que não necessita de vacina. Aí você tem uma série de
alguns fabricantes que trabalham assim no mercado. É só questão de dar uma procurada, não vou fazer propaganda aqui não, mas a gente trabalha com um que trabalha dessa forma, tá? O pessoal lá na Trust, qualquer coisa é só procurar a Diane. É isso, podem procurar, vamos lá. Teve mais uma pergunta aqui do Ezio Neto. Ele pergunta como deve ser a preocupação em softwares de segurança em nossos celulares. Boa pergunta. Hoje em dia ninguém tem preocupação de nada, né, de antivírus no celular. É muito importante ter, tá? Claro que é mais um custo. Existem antivírus gratuitos, né, por aí, mas que nada é gratuito, né, nada de graça, não existe almoço grátis. Mas assim, eu recomendo você ter um antivírus pago. Não é tão caro um antivírus para celular. E existem pacotes que você pode comprar para o computador, e aí geralmente vem 5 licenças, aí você pode instalar em 5 computadores, ou 4 computadores em um celular, etc. Você vai mesclando. Então, assim, é importante ter, tá? É bem importante, porque tem gente que não tem nem computador, tem celular, utiliza muito celular para fazer tudo, para ver vídeo, para ver e-mail, para fazer o que for. E no caso que a gente clicar aí num link desse, que vem por SMS, por exemplo, ou vem por e-mail, e está dentro do celular, a gente pode estar infectado e nem saber, tá? Eu posso estar tendo meus dados de cartão de crédito, dados confidenciais, dados de contatos no meu celular, eles podem estar sendo vazados e eu nem vou saber. Então, recomendo que você tenha uma ferramenta, pelo menos um antivírus para celular, sim. Obrigada, Celso. A gente tem mais uma pergunta aí, que é a pergunta de número 4. O Sharon Mota pergunta: a atualização de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, por exemplo, pode transferir informações do TJ? Não seria um procedimento inapropriado? Atualização do WhatsApp? Não. A utilização de aplicativos de mensageria. Ele citou o WhatsApp, por exemplo. Transferir seria um procedimento inapropriado? Conteúdos profissionais, provavelmente, ele quis dizer ali, transitando na rede, pelo WhatsApp. É sempre um risco, né? Por exemplo, eu tenho meu celular, ou o celular da empresa, e aí eu utilizo ele para acessar dados da empresa nele. Então, se eu tenho um WhatsApp, se eu tenho, sei lá, qualquer outro aplicativo, não precisa ser só o WhatsApp, se eu tenho qualquer outro aplicativo nesse mesmo celular, e ele tiver uma vulnerabilidade conhecida, ele é um risco, ele pode ser uma porta de entrada para qualquer tipo de ataque, né? Então, mesmo assim, não é porque eu estou com um computador que tem um WhatsApp, que aí pelo WhatsApp a pessoa vai conseguir ter acesso. Depende. Se o WhatsApp tiver alguma vulnerabilidade que permita isso, aí sim, é possível. Então, tudo depende de vulnerabilidade aqui, tá? Então, mas assim, não é só o WhatsApp, pode ser qualquer outra aplicação. Então, é por isso que é muito importante sempre manter essas aplicações atualizadas, né? Quando as empresas lançam atualização, é para corrigir problemas, né, de uso, de performance e problemas de segurança. Então, é por isso que é importante sempre estar com todas as aplicações atualizadas. Mas é óbvio, respondendo, sim, é um risco, sempre tem risco. Não existe em segurança nada 100% seguro. Em segurança da informação, não existe nada, nenhuma ferramenta, nenhum software que é 100% seguro. A nossa função, objetivo tem que ser diminuir o risco, né, adotando medidas, né? Então, a gente está tentando diminuir o risco. Beleza? Não sei se deu para entender, para responder. Deu sim. A gente tem mais uma pergunta, Celso, que é da Larissa Dantas. Ela fala: como nos prevenirmos de eventuais ataques? Aí ela abre aspas e fala: aos dados pessoais e aos sistemas do tribunal durante o teletrabalho. A gente viu aí que você passou algumas informações, se você puder só citar
os itens que você já comentou durante a apresentação novamente, pode ser que ajude. Sim. Como eu falei, tem inúmeras medidas que a gente pode fazer, né? Mas aí eu não vou criar aqui uma receita de bolo, porque tem muita coisa que dá para fazer. Mas assim, o foco, né, principal é com relação a phishing, né? Ter cuidado quando está recebendo links para clicar aqui, não clicar. A orientação é não clique em nada. Não clique em nada. Tudo que você precisar acessar, você vai lá e digita. Não usa link, não clica em nada, porque geralmente esses links aí são obscuros, a gente não sabe o endereço para onde está indo, né? Tem aquelas dicas de botar o mouse em cima e tentar ver qual é o endereço de destino, mas assim, se puder, não clique em link nenhum. E a segunda é manter os sistemas atualizados. Eu estou trabalhando de casa, eu preciso atualizar meu Windows sempre, eu tenho que estar preocupado com isso, tá? Existem formas de já deixar ele configurado para baixar todo dia, para verificar se existem atualizações diárias ou semanais, aí depende, né, da periodicidade que a empresa adota, mas o importante é deixar sempre atualizado. Então é basicamente isso, tá? Não clicar nos links, ter cuidado com os phishings e manter os sistemas atualizados, tá? Óbvio que uma ferramenta de antivírus, óbvio, sim, tem que ter, é básico, né? É básico. Uma ferramenta de anti-spam, ótimo, básico também. Mas em casa, né? Em casa a gente está utilizando o computador do trabalho, que já tem isso, ou se a gente estiver utilizando um computador pessoal, dá um jeito de colocar lá, se preocupar com o antivírus, deixar sempre atualizado. Beleza? Acho que são as dicas macro aí. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Jonatas Lourenço, que ele fala assim: poderia ser uma forma de garantir a segurança da rede interna do tribunal o uso da máquina virtual no computador do usuário, seja ela pessoal ou da instituição? Ele indica aqui ele dá uma sugestão aqui para aumentar o nível de segurança. Então a máquina virtual é bem legal, porque ela é um sistema à parte dentro de outro sistema. Mas assim, ao mesmo tempo que ela é virtual, ela é real, porque essa máquina vai ter sistema operacional, essa máquina vai ter os aplicativos, ou seja, só muda a plataforma. Ela não é física, ela é virtual, mas eu tenho que manter sempre os mesmos cuidados com essa máquina virtual. Ela precisa ter um antivírus instalado nela. Ela precisa ter todos os controles que uma máquina real tem, porque a única coisa que muda é que ela é virtual. Eu posso desligar, ligar a hora que eu quiser. Eu isolo, né? Eu tenho um isolamento. Mas se essa máquina tiver acesso à internet, por exemplo, se essa máquina estiver acessando os sistemas do TJ, então eu tenho que olhar para essa máquina como eu olho para qualquer outra, com as mesmas preocupações de segurança, de antivírus, de ferramentas que possam fazer monitoramento. Então, é a mesma preocupação, tá? Tá. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Sandra Magalhães, que ela pergunta qual o antivírus mais indicado pelo TJ para quem está trabalhando home office. Acho que não faz muito foge um pouquinho da nossa conversa aqui, porque é uma decisão do TJ, a gente não conhece o ambiente dele 100%, então o antivírus mais indicado pelo órgão provavelmente é o que ele deve estar usando, né? Então, como é que você reage a essa pergunta? Exatamente, é a questão que eu expliquei na outra pergunta, né? Qual era foi até parecida a pergunta. Então, assim, hoje em dia tem duas abordagens, assim, a grosso modo, que é aquela abordagem em ameaças conhecidas, onde eu protejo de ameaças conhecidas, e para isso eu preciso conhecer a ameaça, alguém tem que se infectar, alguém vai ser prejudicado, e aí eu vou analisar aquela ameaça e vou criar uma vacina para ela. E a outra vertente, a outra abordagem é o antivírus que é baseado em características do arquivo. Ele não tem vacina. Então ele prevê um possível comportamento malicioso.
e aí ele já vai lá e bloqueia. Então, são duas abordagens diferentes. A que eu mais gosto é essa, que não precisa de vacina, mas aí você tem vários e vários fabricantes para isso, né? Então, é uma decisão realmente de cada empresa. Ok. Tem uma pessoa querendo uma dica aí, a Janaína Braga, ela fala, onde eu acho essa proteção de tela que você citou durante a live, e ela pergunta se inclusive para celular, você consegue dar aí uma dica de onde ela consegue incluir aquela tela que protege lá, faz uma escuridãozinha na tela e tal? Você pode procurar, eu conheço mais no Mercado Livre, né? Você pode colocar lá, tela para computador 3M, tá? Que a 3M fabrica isso aí. E aí, às vezes, ela vem num tamanho já único e você pode cortar e colocar no celular também. Nada impede de colocar no celular. Aliás, no celular eu já não sei, tá? No celular eu nunca usei, porque o celular tem touch, né? Não sei se vai atrapalhar o touchscreen. Aí teria que ver com quem tá vendendo. Mas para computador que não tem touchscreen, tá de boa. Lá no Mercado Livre tem. E você pode comprar do tamanho certo. Tela, proteção, pode colocar assim, tela de proteção 3M. Aí ela é uma escura, né? Mas quando você está de frente para o computador, você enxerga normalmente. Obrigada, Celso. Tem uma pergunta aqui do Tiago Dias. Ele quer saber, no caso desse e-mail fake, dizendo que invadiu seu equipamento, há órgão que possa ser... algum órgão que você possa fazer uma denúncia para apuração da origem do e-mail malicioso? Sempre tem. Você pode procurar diretamente a polícia, né? Eles têm departamentos dedicados para crimes cibernéticos. Agora, se eles vão dar atenção para isso, aí não sei dizer, tá? Não sei dizer se eles vão atrás, né, de investigar. Se fosse uma empresa, se for uma empresa, né, for comprovado um ataque aí que tenha tido prejuízo, aí com certeza vai ser algo investigado. Mas se for assim algo pessoal, que foi o meu caso, eu nem vou denunciar, nem vou atrás não, porque dificilmente vai ter um segmento, tá? Entendi. Celso, tem mais uma pergunta, eu acho que duas pessoas, a Flávia e a Ana Paula, elas questionaram o fato de uma dica que você passou, no caso de você falou em não usar o computador pessoal para o trabalho. Nem se usar VPN, essa foi a pergunta da Flávia. E a outra questionou em relação, tipo, como não usar o seu computador pessoal, já que a gente está no momento de teletrabalho? Não, beleza. Aqui é a recomendação, né? É não usar. Mas se não tiver jeito não, eu tenho que usar o meu computador para o trabalho, meu computador pessoal, não tem problema nenhum. Eu uso o meu para o trabalho também, tá? Mas aí a gente tem que estar preocupado com esse tipo de ameaças, né? Então vamos lá. Eu vou usar meu computador pessoal. Então, por favor, é melhor não compartilhar esse computador com outras pessoas. Porque não adianta nada. Eu tô engajado com segurança, eu sou consciente, e aí vem um meu amigo, vem usar o mesmo computador, ele começa a navegar em sites maliciosos, ele começa a ter um comportamento indevido utilizando esse computador, e aí depois eu vou pegar esse computador e vou utilizar dados do trabalho nele. Então ele pode ter entrado num site malicioso, pode ter infectado o meu computador, e aí eu vou depois usar para o trabalho, entendeu? Então não é legal por isso. Mas se eu não compartilho, beleza, é o meu. Então eu tenho que estar preocupado se ele está com antivírus, se ele está atualizado o antivírus, se o sistema operacional está atualizado, se o Adobe, que geralmente todo mundo usa Adobe Acrobat, né, Adobe Reader, se ele está atualizado, porque o Adobe é uma fonte numerosa de vulnerabilidades, tá? Então, esse Adobe tem que estar sempre atualizado. Então, assim, a regra geral é todos os softwares que eu uso estarem atualizados, beleza? Com relação à VPN, ela vai me proteger minha conexão entre a minha casa e a empresa, tá? Mas se minha máquina está infectada, eu estou levando minha máquina para dentro da empresa. Então, eu vou estar aumentando o risco da empresa colocando uma máquina infectada dentro da rede. Então, a VPN não vai olhar isso se a minha máquina está infectada.
ela vai só proteger a comunicação, né, que vai via internet. Então, eu estou conectando minha máquina pessoal na empresa via internet, ok, estou protegido via VPN, nesse túnel virtual, mas se minha máquina estiver comprometida, estiver infectada, eu estou levando ela para dentro da rede. Então, tem que ter essa preocupação, né? Tanto máquina pessoal quanto a máquina corporativa, sempre tem que ter essa preocupação. Obrigada, Celso. A gente tem mais uma pergunta do Mendes Júnior. Ele pergunta: prezado, existe alguma boa prática de mercado quando usamos Linux? Boa prática de mercado? Sim. A gente acha que o Linux, né, em geral, a gente acha que o Linux é mais seguro que o Windows. Depende, tá? Também tem vulnerabilidades, só que, imagina, os hackers, quando eles vão desenvolver artefatos maliciosos, desenvolver vírus, etc., onde é que eles vão conseguir mais êxito? Fazendo vírus para Windows, porque é o mais utilizado, então é o mais bombardeado, né? É o sistema operacional mais utilizado no mundo, para usuário principalmente, então é o mais bombardeado. Mas existe sim problemas para Linux. Inclusive, vou dar um exemplo aqui, eu já trabalhei numa empresa que a gente prestava suporte para uma grande empresa aqui do Brasil. Uma empresa de transportes brasileira. E aí a gente descobriu que lá dentro dos servidores dessa empresa, servidores Linux, eles estavam sendo utilizados em uma botnet, que é uma rede, né, de computadores que são feitos de zumbis, né, onde ela está lá, o computador está lá, funciona normalmente, mas ele está executando comandos de alguém, de um atacante. Esses computadores, esses Linux dessa empresa, estava sendo usado para fazer mineração de dados, de bitcoins. Então, ou seja, para você minerar Bitcoin, depois vocês podem dar uma pesquisada sobre o que é isso, você precisa de muita máquina, né? Muitos computadores ao mesmo tempo ali funcionando para minerar esses Bitcoins. Então, eles estavam sendo utilizados como zumbis para isso, e eram servidores Linux. E aí, depois que a gente descobriu isso, aí a empresa quis, não, agora eu vou colocar um antivírus lá no Linux. Porque antes eles não queriam colocar antivírus no Linux. Porque, eu não sei porquê, achavam que não precisava, acho que algo assim. E aí, quando a gente descobriu isso, aí eles, tá bom, vamos colocar. Então, assim, o Linux também precisa de antivírus, precisa de proteções, porque não está livre, né? Ele tem menos risco, mas ele não está livre de risco, ele não é 100% seguro. Certo. Obrigada, Celso. Tem mais uma pergunta aqui. O Ezio Neto pergunta: antivírus gratuitos são confiáveis? Tem alguma indicação? Então, falei, antivírus gratuito não é muito legal, né? Porque, assim, ele não tem totalmente todas as funcionalidades, eles não colocam todos o poder de proteção no antivírus gratuito, e geralmente ele fica ali enchendo o saco, mandando você comprar alguma coisa, ele vem com propaganda, etc., né? Mas assim, casos que você não tem nada e tem um antivírus gratuito, é melhor ter um antivírus gratuito, né? Pelo menos tem alguma coisa. Mas assim, a recomendação é adquirir algum antivírus aí de mercado, né? Tem vários tipos de fabricantes. Aí, de novo, tem aquela abordagem diferente, onde um é baseado em assinatura e o outro é baseado em características. E, assim, o que eu mais gosto é o baseado em características, porque aí você está mais protegido, tá? Então, se você quiser pesquisar algo, aí procura, assim, Next Generation Antivírus, que são esses antivírus baseados em características e não em vacinas, tá? Darildo, quer falar alguma coisa? Agradecemos a todos os colaboradores pela participação e a você, Celso, por ter compartilhado estas melhores práticas conosco, tá? O QR Code, ele já pode ser tirado, né? Encerramos nesse momento esta live e agradecemos a participação de todos.